hackers e terráqueas! Meu nome é Ayla Zimmer e no vídeo de hoje vou falar sobre quando o autor resolve matar o protagonista. Mas, antes de tudo, já vou deixando logo aquele famoso recado de sempre. Inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder as notificações e já vai deixando logo o seu like, pois tudo isso é muito importante e ajuda muito o canal a crescer. Bem, mas dado o recado, vamos logo ao vídeo. Algumas vezes, né, geralmente isso não tende a acontecer tanto, mas acontece de vez em quando, o autor resolve matar o protagonista. Seja o autor de um livro, seja o roteirista de um filme, ou sei lá, de uma novela, alguma coisa assim, de uma obra de ficção no geral, resolve matar o protagonista. Muitas vezes isso é feito no final, né, do filme, da obra ali, porque daí isso não atrapalha a história e ao mesmo tempo causa aquele choque, né? Afinal, ninguém espera que o protagonista morra. Geralmente, na maioria das histórias, o protagonista não morre, ele segue vivo até o final. Acontece 1 milhão de coisas, ele sofre vários ataques, muitas pessoas ao redor dele muitas vezes morrem, mas ele sobrevive até o final. Porém, alguns autores, né, para serem diferentes, resolvem então matar o protagonista. É sempre interessante fugir do clichê, isso é sempre válido. E é algo interessante, uma atitude de certa forma corajosa, matar o protagonista de uma obra. Só que tem um problema nisso, você tem que saber fazer isso. Matar o protagonista não é algo simples, não é uma obra de ficção, não é vida real, você não pode simplesmente matar um personagem assim a esmo e pronto, fica por isso mesmo. Geralmente tem que ter algum motivo ali na história para isso acontecer. E é aí que alguns erram a mão. Um exemplo bom de uma boa morte de protagonista, assim, que funcionou bem na história, que realmente gerou impacto e que teve seu motivo, é a morte, spoiler, tá? Vou dar um spoiler aqui. Mas é um spoiler que praticamente todo mundo já deve saber, né? De Game of Thrones. Que é a morte do Ned Stark, né? Ele era o protagonista, né, da primeira temporada, o personagem de maior destaque. E ali pro final da primeira temporada, ele acaba morrendo, né? Ele é decapitado pelo a mando do rei Joffrey, né? E isso foi algo que gerou muito impacto. Ninguém esperava que ele ia morrer, todo mundo achou que ele ia se safar. Até porque na própria história, na própria obra em si, tudo caminhava para que ele fosse para a Patrulha da Noite, né? Que na história seria uma espécie de... vamos ser tipo simples aqui, seria uma espécie de prisão, né? Eu sei que não é isso, mas para facilitar aqui, vamos entender dessa forma. Que é para onde geralmente muitos criminosos são mandados e tudo indicava que ele ia para lá. Esse era o plano, né, até então, dos personagens ali, era fazer sentido. Ele iria então para a Patrulha da Noite, iria continuar vivo. Só que o rei Joffrey, né, um adolescente psicopata maluco, resolve que não quer saber, que mesmo tendo pedido para perdoar ele, mandar ele para a patrulha, ele não quer saber e mandou que decapitassem o Ned e ele acaba morrendo então. E é algo que ninguém esperava, que a própria história dava a entender que isso não ia acontecer, então gerou impacto em todo mundo. E aí que vem a parte interessante, a morte dele teve seu motivo, se ele continuasse vivo a história teria sido completamente diferente. Então ele morrer causou todo um impacto muito grande na história. Isso desencadeou uma série de ações muito importantes ali na obra. Então a morte dele teve uma função muito grande ali. E ele foi morto, mas já haviam outros personagens na história que eram personagens muito interessantes, muito legais, assim, personagens profundos, personagens carismáticos, interessantes, que passaram ali até ter um maior destaque e fizeram com que a gente tivesse ali quem acompanhar, sabe? Eram personagens que já estavam na história, que já haviam sido estabelecidos e que souberam muito bem carregar ali aquela história, meio que serem uma espécie de protagonista, assim, entre aspas, sabe?
o Tyrion, o Jon, a Arya, a Daenerys. Esses personagens já estavam ali na história. E eles continuaram ali desempenhando seus papéis. E todos ali de alguma forma, né, uns mais que outros ali com algum certo impacto, com a morte do Ned. Mas todos eles continuariam na história e conseguiram sustentar muito bem a obra. Então não ficou ali perdido. Então foi algo muito bom, sabe? Foi algo que já estava planejado pelo autor, provavelmente, né? Ele já planejou isso, não sei se desde o começo, mas há bastante tempo, porque foi algo ali bem certo, sabe? E funcionou perfeitamente. Agora, um exemplo de morte de protagonista que eu não gosto e eu acho que não ficou legal é a morte do L de Death Note. O L, bom, ele pode ser considerado um protagonista. Ele, junto com o Raito, são os protagonistas assim da história, né? E ele era um personagem de extrema importância e ele acabou então morrendo, né? Só que ao contrário da morte do Ned, eu acho que a morte do L ela não foi bem conduzida. Por quê? Primeiro, eu acho que a morte dele, bom, pelo menos pra mim, assim, pelo que eu achei, foi meio que aquela, tipo, impacto. Nossa, vamos fazer algo que ninguém espera, vamos matar um dos protagonistas, o impacto, o plot twist. Só que, se você for perceber, não teve muito, assim, um porquê, porque daí ele morre, beleza, mas daí ele é substituído por dois personagens que não haviam sido estabelecidos antes na história, que pra mim, principalmente aquele Nier, é uma cópia barata do L, me desculpa, mas sabe, eles desempenham a mesma função que o L já desempenhava antes, ficou mais ou menos a mesma coisa, sabe, principalmente o Nier é muito parecido com o L, eles fazem mais ou menos a mesma coisa, não são personagens que, ao meu ver, conseguiram sustentar, nenhum deles teve um carisma tão grande assim pra conseguir sustentar ali a obra e ter uma rivalidade ali com o Raito. Então, eu acho que não ficou legal. Ficou algo muito do tipo para impactar, mas não funcionou. Porque ao contrário do Ned, que tinham outros personagens que já tinham sido estabelecidos, que eram personagens fortes, conseguiram carregar a obra mesmo com a morte do Ned, não vejo a mesma coisa em Death Note. Sabe, pegaram personagens que a gente não conhecia antes, que não tem tanto carisma, que não conseguiram carregar a obra e que meio que desempenharam a mesma função na história com o Hélio, sabe, a morte dele não causou, sabe, ações ali na obra que são importantes ali para aquilo acontecer. Se o Ned não tivesse morrido, a história teria sido completamente diferente. Agora, o Ellie, não, eu acho que teria como ele deixar ele vivo e não mudar tanta coisa assim, sabe? Tá certo que a morte dele trouxe algumas coisas, mas se você reestruturar ali a obra um pouco, dá pra tranquilamente deixar ele vivo até o final, sabe? Ao invés de ter sido o Nier e o outro que fizeram, podia ter sido o Ellie na investigação. Não teria mudado muita coisa, na minha opinião, pelo menos pelo que eu entendi, foi uma morte ali super desnecessária. Tem até teorias de que o Ed tá vivo, mas também tem teoria de que o Ned tá vivo e eu particularmente não acredito nisso. Mas eu achei então que foi. E não é só isso, existem outros casos também. De protagonistas que morrem e isso é feito às vezes de forma boa, de forma ruim. Mas o fato é, se você quer matar um protagonista, você escreve uma história e você quer gerar impacto, você tem que fazer com que aquela morte ela tenha uma causa, ela tenha uma importância dentro daquela história e que você não fique ali perdido, meio que sem muito um protagonista, assim, você tenha outros personagens que vão carregar a obra, às vezes criar outro protagonista, um personagem que antes era coadjuvante, com a morte do protagonista passa a ser ele o protagonista, isso é interessante. Ou fazer que nem Game of Thrones, que você não tem um protagonista definido, mas você dá, tipo, muita importância para vários personagens ali que conseguem carregar a obra. E fazer com que aquela morte tenha ali sua importância dentro da história, tenha um grande impacto e desencadeie uma série de ações que vão fazer a história acontecer. Porque matar um protagonista simplesmente por matar, pra fugir do clichê, não é uma ideia tão boa assim. Você tem que saber o que você está fazendo.
fugir do clichê não é tão fácil quanto parece. Você tem que saber fazer isso, para que não fique algo mal feito, sabe? Mas essa é a minha opinião, é isso que eu acho então que tem que saber trabalhar isso, sabe? E toda morte dentro de uma história ela tem que ter meio um porquê. E então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. E comentem o que vocês pensam, se vocês concordam ou discordam do que eu falei, o que vocês acham sobre esse assunto. Se tem alguma outra morte de protagonista que vocês não gostaram, que vocês gostaram muito, e falar por quê, né? Comenta aí o que você acha do assunto, qual é a sua opinião. E compartilha para quem você acha que vai gostar. Então é isso, fiquem bem, tchau, tchau!